Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o promotor de justiça Mauro Zac. Vamos falar de combate à corrupção em Mato Grosso, o papel institucional do Ministério Público e as recentes operações do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. O Ministério Público Estadual tem um importante papel de zelar pela ordem e pela legalidade, além de combater os mais diversos tipos de corrupção. Com a atuação destacada, o promotor Mauro Zac já coordenou o GAECO, esteve à frente de importantes operações, como a que prendeu o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro. Hoje, ele coordena o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Para esta entrevista, estão aqui no estúdio meu colega de bancada, Ramon Monteagudo, e também o jornalista Alexandre Aprá, do site Isso é Notícia. Bom, boa noite, promotor, obrigado pela presença. Recentemente, na última quinta-feira, houve uma operação na Câmara Municipal de Cuiabá que culminou com o afastamento do presidente João Emanuel. O que é que o senhor pode falar sobre esse assunto? Boa noite, André, Alexandre, Ramon, boa noite, telespectadores. Essa foi uma operação que foi gerada dentro do GAECO, do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público de Mato Grosso, e foi uma operação que já aponta para a nova linha de atuação do Ministério Público, qual seja o combate ininterrupto, permanente e direto contra a corrupção. E já numa nova forma também de atuação, André, ou seja, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, atuando lado a lado com o Núcleo do Patrimônio Público, atuando tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. O vereador foi afastado, o senhor falou em crime organizado no Estado. Qual a ligação que o vereador teria com isso? Essa investigação, como eu disse, agora foi gerada no seio do GAECO. Existem muitas provas que levam à conclusão de que havia um esquema montado dentro da Câmara Municipal que visava, de uma forma ou de outra, notadamente com atenção e voltado para as licitações, ou seja, para as compras públicas da Câmara Municipal, mas visava, através das compras públicas, de fraudar essas compras públicas, a apropriação de recursos públicos. Foi feito o levantamento, foi feita uma investigação minuciosa pelo GAECO, essa prova foi compartilhada com o Núcleo do Patrimônio Público, que resultou na operação da quinta-feira passada. É importante notar que essa operação, não obstante toda a repercussão que teve, não obstante haverem sido citados alguns vereadores, ou todos os vereadores, mas essa operação visava, investigava tão somente a pessoa do presidente da Câmara como agente público e outras pessoas que orbitavam em seu entorno para a prática desses atos. Não há outros vereadores envolvidos nessa questão? Pelo menos até agora não. Até agora não. Nesse tipo de operação, sabe-se que as escutas telefônicas, os monitoramentos, eles acontecem com uma certa antecedência, ou com bastante antecedência. O que o senhor pode falar a respeito das evidências, da materialidade, do que foi colhido até agora? Nesse caso especificamente, a prova mais forte que a gente tem e que agora é de domínio público, né? Ela não foi produzida através de escutas, através de monitoramento, né? O vídeo onde aparece a pessoa do presidente da Câmara ensinando a uma empresária como é que se frauda um processo licitatório, onde aparece o presidente da Câmara afirmando que a Câmara tem dinheiro de sobra e que por isso ele tem que gastar necessariamente, enfim, onde aparece ele dizendo que quer fazer um negócio em termos de licitação com essa pessoa na ordem de R$1 milhão e que esse dinheiro vai servir tanto para ele como para dividir entre os demais vereadores. Esse vídeo é autoexplicativo, não é? Isso por si só já é capaz de autorizar a condenação de qualquer pessoa por improbidade. Ele é autoexplicativo ainda mais quando nós estamos tratando de um presidente de um poder, né? Poder legislativo da capital do estado, né? Representando a população da capital, da Baixada Cuiabana. Enfim, os fatos são muito graves, estão sendo apurados
E eu tenho certeza que a Justiça vai dar a resposta pertinente e na exata medida para a gravidade dos atos praticados. Há outros elementos além desse vídeo? Existem outros elementos. As investigações continuam, outras ações de inteligência, de busca e colheita probatória vêm sendo desenvolvidas durante essa semana, ainda serão desenvolvidas durante a semana que vem. Enfim, o que é necessário é que essa prova seja forte o suficiente, além do fato do vídeo ser expresso e por falar por si só, mas outras provas sim estão sendo produzidas e serão apresentadas em juízo no momento oportuno. Promotor, uma curiosidade. A Câmara de Cuiabá notoriamente se transformou numa referência de corrupção ou de supostas práticas de corrupção ao longo dos últimos 15 ou 20 anos. Na opinião do senhor, por que acontece isso? Entra gestão, sai gestão, o poder ganha as manchetes aí da imprensa, sempre nesse sentido de supostas práticas contra o poder público, desvio de dinheiro público, esquemas de fraude. Por que isso acontece? Não perde a pecha de Casa dos Horrores. Né? André, Ramon, eu acho que é o seguinte, nós temos que contextualizar essa situação. Isso, infelizmente, não era uma prática exclusiva da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso era uma prática que nós já vislumbramos no Brasil, em vários setores, em várias estruturas de poder do Brasil inteiro. É uma questão cultural também, é uma questão de falta de comprometimento, é uma questão de improbidade, Agora, as coisas estão mudando, esse eu acho que é o foco. Se antes vinha sendo assim, eu acho que nunca é tarde para que nós adotemos todas as atitudes possíveis para que isso mude. Quando eu falo nós, estou falando do Ministério Público, estou falando imprensa e estou falando também os próprios vereadores. Porque eu tenho confiança, e falo isso aqui em público, tenho confiança de que os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, independente do que a Justiça está apurando, o Ministério Público, independente da apuração civil ou criminal, eu tenho confiança que os próprios vereadores de Cuiabá vão agir de todas as formas possíveis para, no âmbito interno daquela casa, adotar as providências cabíveis com relação a esse caso específico do presidente afastado. O senhor falou muito dessa questão do conjunto probatório, dessas investigações. Não era suficiente para pedir a prisão do presidente da Câmara? Olha, até poderia ser, mas o Ministério Público não pode, às vezes, agir motivado tão somente pelo que a prova dá. Acho que tem que haver muito cuidado e muita cautela para medir exatamente, né, qual é a atitude necessária para a busca da prova. Qual que é o objetivo de uma medida cautelar? Resguardar a prova a ser produzida em juízo, para que a prova, ao ser levada a juízo, ela se aproxime o máximo possível da verdade real, para que o juiz possa julgar, para que a imprensa possa divulgar e a sociedade possa saber o seguinte: realmente foi isso que aconteceu, entendeu? Então, neste momento dessa semana passada, não havia ainda a necessidade do pedido por parte do Ministério Público de eventual medida restritiva de liberdade, de eventual prisão, seja temporária, seja preventiva. Naquele momento não havia essa necessidade. A partir do momento em que se perceber que haja essa necessidade, independente de ser nesse caso ou em outros, o Ministério Público não vai se eximir do seu papel e com certeza vai lançar mão desse recurso. O advogado de defesa do presidente da Câmara acusou o Ministério Público de agir de maneira midiática, de uma maneira ilegal e até com um viés político. Aliás, esse tipo de declaração já se tornou também um modelo utilizado por todos aqueles que acabam sendo alvo de alguma operação do Ministério Público. O que o senhor pode dizer especificamente nesse caso? Olha, como você bem colocou, Ramon, isso já virou um chavão, já virou um modelo que ele é muito utilizado principalmente por aquelas pessoas que não têm argumento jurídico forte para rebater os pedidos, enfim, as ações do Ministério Público.
Não quero dizer aqui que o Ministério Público é dono da verdade, que o Ministério Público só acerta, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que o Ministério Público produziu provas importantes, produziu provas que são fortes, são transparentes, tanto assim que conseguiu uma ordem, uma liminar, afastando o então presidente João Manuel da Câmara, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Ou seja, 2 juízes avaliaram essa prova, entenderam que ela era suficiente para o afastamento liminar. E concederam as buscas ainda. Né? E concedeu as buscas também pelo juízo criminal. Então, isso são argumentos fortes. Eu penso que a defesa, antes de lançar mão dessas acusações vazias, que isso é interesse, que interesse político? O Ministério Público não tem interesse político, o Ministério Público não investiga pessoas, investiga fatos. Não é? O Ministério Público não orientou o então presidente da Câmara, João Emanuel, a sentar com ninguém, não orientou a ensinar como é que se frauda um processo licitatório. Ele o fez por iniciativa própria, porque ele visava benefício pessoal e de terceiro. Esse é o fato principal. Nós não podemos valorizar o acessório em detrimento do principal. O fato principal são as provas. Motivação política, isso é ilação. Isso não encontra o menor respaldo de veracidade, de fundamento. Talvez pelo fato do João ser hoje o vice-prefeito de Cuiabá, né? Então usa-se muito essa questão de viés político, né? O Ministério Público... Não há vice, o vice é o presidente da Câmara, na verdade. O vice é o presidente da Câmara, certo, mas veja bem, para o Ministério Público não faz diferença se é João Emanuel, se é fulano, se é ciclano, se é outro vereador, se é o prefeito, se é um deputado. O Ministério Público está de portas abertas. Havendo denúncia com relação a determinada autoridade, determinado fato, isso é encaminhado, o Ministério Público vai apurar esses fatos. Essas buscas foram dadas tanto na Câmara quanto na casa do João Emanuel. O que é que foi encontrado? O que é que dá para o senhor falar em termos de documentação que foi encontrado? Esse material está sendo analisado no âmbito do GAECO, hoje eu coordeno o Núcleo do Patrimônio Público. Esse material está sendo analisado no âmbito dos profissionais do GAECO, de perícia, enfim, de levantamentos, de documentos, de material de informática e tudo mais. E nesse momento nós ainda não podemos adiantar o que possa ter, até porque ainda está sendo periciado e está sendo levantado. Agora, até por uma questão de legalidade, né, e de esclarecimento, a operação em si não quer dizer que os envolvidos sejam culpados e que vão ser condenados. Há que se respeitar o devido processo legal até ver a decisão da justiça, né? Com certeza. As provas são fortes, estão sendo reunidas. Essas provas serão fatalmente deduzidas em juízo através das competentes ações judiciais a serem propostas, não é? E o judiciário, com toda a garantia, ampla defesa, ao acesso aos autos, enfim, com todas as garantias constitucionais que cercam todo o processo judicial, pode ser que lá na frente ele consiga provar que não agiu dessa maneira, que não fez. Apesar de que, como já foi dito, o vídeo é autoexplicativo e é difícil justificar o injustificável. Como que se justifica um homem público da envergadura de um presidente de uma Câmara Municipal afirmar que pode solicitar a um particular que ele apresente uma máquina que só ele tem para poder fazer um processo licitatório direcionado? Promotor, falando de uma maneira um pouco mais ampla, na avaliação do senhor, o Ministério Público está devidamente aparelhado para fazer frente às investigações, essas demandas, no sentido de se combater a praga da corrupção em Mato Grosso, principalmente em relação aos crimes de colarinho branco, que geralmente são praticados por pessoas com poder político, poder financeiro, e que acaba dificultando, né? Veja bem, o Ministério Público tem uma estrutura razoável, eu diria que tem uma estrutura até muito boa. Mas nós não podemos desconsiderar o fato que a cada dia que passa, com o desenvolvimento de novos softwares, com o desenvolvimento de novas técnicas de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro público, é necessário sempre mais.
Então nós precisaríamos aqui, no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso, não obstante toda a estrutura que o Ministério Público já possui, mas nós precisaríamos do incremento a mais. Nós precisaríamos de mais promotores atuando nessa área, e nós dependemos de concurso público, de abrir novo concurso para o Ministério Público. Nós precisaríamos de um laboratório de lavagem, laboratório específico de lavagem de dinheiro. O laboratório é composto por equipamentos, por softwares. Há peritos técnicos suficientes? Peritos técnicos, por quê? A investigação do colarinho branco, a investigação da corrupção, da lavagem de dinheiro, do desvio de dinheiro, ela não é uma investigação simples em regra. Ela é uma investigação complexa. Ela demanda tempo, demanda investimento. O telespectador não faz ideia do custo de uma operação. Uma operação custa caro, porque isso implica em pessoal de rua, pessoal técnico especializado, em softwares avançados, viagens, enfim. Isso custa dinheiro dos cofres públicos. Lógico que retorna muito mais à sociedade. Mas é preciso que haja investimento financeiro, investimento técnico, investimento em pessoal. O Ministério Público de Mato Grosso já conseguiu atingir um patamar, eu diria, razoável, mas é preciso muito mais. Hoje as técnicas de desvio de dinheiro elas são muito aprimoradas. Envolve transações bancárias online por vários países, isso tem que ser rastreado, isso tem que ser checado. Enfim, nós não podemos brincar de investigar esse tipo de crime. A investigação aí, ela é séria, ela tem que ser profunda e ela tem que ter técnica. Promotor, como é que o senhor se sente, do seu ponto de vista jurídico e também pessoal, vendo uma jovem promessa política como o caso do João Emanuel? Todos nós aqui conhecemos bem o João Emanuel e todos o tínhamos como uma jovem promessa. Como é que o senhor se sente vendo uma figura como o João Emanuel, uma promessa política como o João Emanuel, acabar metido numa situação como essa que ele está envolvido? Olha, ou supostamente envolvido? André, realmente eu sou franco em dizer que eu não me sinto nada bem. Eu me sinto assim entristecido. Eu me sinto entristecido porque quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, quando a gente percebe esse tipo de situação, nós percebemos que, independente da questão do futuro político dele estar ou não comprometido em razão do desenrolar dessas investigações, mas a população se sente traída. A população depositou um voto de confiança nele. Mais de 5 mil votos, né? Mais de 5 mil votos de confiança nele. Assumiu a presidência de uma casa importantíssima como a Câmara Municipal de Cuiabá. E permitir, ou se permitir, entrar nesse tipo de situação, isso entristece. Entristece porque dá a entender, passa a imagem à população de que todos os homens públicos são iguais. E que todos os homens públicos, principalmente aqueles que estão na política, não possuem compromisso com a sociedade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Alguns, por um motivo ou por outro, podem ceder, podem cair à tentação e podem comprometer-se. Esquecendo-se de que ao se comprometer, está comprometendo toda a confiança que a sociedade depositou nele. Mas eu tenho para mim e falo para a sociedade com toda tranquilidade que são casos isolados. Só um questionamento nesse sentido também. O senhor atua há 16 anos no Ministério Público. Qual que é a percepção em relação ao aumento ou à diminuição da prática de corrupção aqui em Mato Grosso? Quer dizer, é possível se afirmar que nesse período a corrupção diminuiu, está sob controle, aumentou? Não, sob controle de forma alguma. Nós temos muito trabalho a ser feito ainda. Mas o que dá para nós afirmarmos com muita tranquilidade é que de 15 anos para cá a coisa melhorou muito. Eu sei que muita gente na sociedade acha que não. Coincidentemente depois da prisão do Arcanjo, quer dizer. Também. E a prisão do Arcanjo teve uma influência muito direta com relação à alteração nesse quadro. Tanto de corrupção como estrutura de segurança pública, enfim. O Estado vem melhorando.
o André colocou a questão do arcanjo. Quando nós vivíamos sob o império do crime organizado, sob o manto do medo, que era isso que acontecia na sociedade de Mato Grosso, e eu costumo dizer que o medo anda muito próximo ao cinismo, porque muita gente considerada boa da sociedade na época do arcanjo fazia fila para beijar as mãos do então comendador, fazendo uma referência à organização criminosa e aquele modelo de crime organizado que escravizava a população. Aquela estrutura de organização criminosa tinha braço político, tinha braço financeiro, tinha poder político, tinha poder financeiro. Com a saída dela de cena, muita coisa mudou dentro do Estado. As instituições fortaleceram-se, as instituições se prepararam. Nós não ouvimos falar, naquela época, de operações onde a gente atuava abertamente contra a corrupção, contra o narcotráfico, contra o envolvimento de agentes públicos por ato de improbidade, enfim. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa melhorou. E nós não víamos punição, hoje a gente vê. Hoje a gente vê punição. Muita gente, eu sei que pode estar me ouvindo e falar, pô, esse promotor está louco. Como que a gente vê punição? Hoje nós temos várias ações propostas contra vários agentes públicos. Hoje nós já temos condenações contra agentes públicos. Alguns estão na cadeia, né? Alguns estão até na cadeia. Seu, Outros Jamil, irão. Enfim. Outros irão também para a cadeia. E isso nós podemos afirmar que até aqui mesmo, na nossa realidade em Mato Grosso. Não é? Agora, há também um fato inegável. Muitas vezes o Ministério Público faz a investigação, denuncia, a Justiça aceita e até condena. Mas o suposto dinheiro desviado, muitas vezes, acaba não sendo ressarcido. Quer dizer, para se completar o ciclo, não deveria haver necessariamente esse retorno aos cofres públicos? E esse retorno aos cofres públicos, Ramon, também é algo que vem sendo amadurecido nesse período de 15 anos para cá, de 20 anos para cá. Porque antigamente não se falava nisso e sequer havia uma legislação que autorizasse e que ordenasse essa recuperação de ativos. Hoje o Brasil vem atuando junto com organismos internacionais na recuperação de ativos. Nós vemos o caso do Paulo Maluf em São Paulo, o quanto foi recuperado, algo em torno de 400 milhões de reais. Nós temos aqui, dentro de Mato Grosso, exemplos evidentes, como por exemplo do ex-secretário Vilceu Marchetti, que existe ação civil pública proposta, ele se encontra com patrimônio indisponível. Patrimônio esse que experimentou uma evolução estratosférica num período curto de tempo. Quando entrou na secretaria, o patrimônio dele era mínimo, saiu da secretaria com patrimônio milionário. O senhor atuou, o senhor está falando sobre os Esse maquinários, o senhor atuou, propôs ação. É. Aliás, como que está o caso dos maquinários? Veja bem, esse caso que eu estou falando agora não é dos maquinários, é o caso do enriquecimento individual da pessoa de Vilceu Marchetti. Mas também por meio dos maquinários ou não? Não, essa é ação à parte. É uma outra ação. É uma outra ação. Já existe uma indisponibilidade de bens e esse patrimônio, a sociedade de Mato Grosso pode ter certeza, mas também esse retornará. patrimônio é só o patrimônio que está em nome do Vilceu Marchetti. Eu imagino e creio nisso que há muitas outras coisas em nome de terceiros. O famoso laranja. Famoso laranja. Bois aqui. E é deve isso. ter muitos, Tem, ou não tem? Não no caso do Vilceu Marchetti, mas no caso de qualquer agente público de colarinho branco, o modus operandi, a forma de atuação é através da utilização de laranjas ou de outros meios para lavar esse dinheiro. Como que se pega esses laranjas? Bloqueia-se o bem, igual o Vilceu Marchetti, por exemplo, está bloqueado o bem dele, mas aquela fazenda dele está bloqueada, né? Mas e tantas outras fazendas que podem haver desde que haja o em vínculo posse dele, mas em nome de um laranja? Como é que se chega a esse patrimônio? Através de um trabalho de inteligência, através do laboratório de lavagem de dinheiro, onde faz cruzamento de movimentação financeira e também e principalmente através do levantamento do patrimônio e levantamento fiscal da pessoa investigada. Porque se a gente chega numa pessoa eventualmente laranja, que trabalha com um agente público, e essa pessoa não tem como justificar o seu patrimônio, o incremento patrimonial, esse patrimônio só pode ter saído de origem ilícita.
é passível também de ser bloqueado, de ser apreendido e de ser revertido em favor do Estado. Curiosamente, eu conversei ontem com um advogado criminalista e ele fez uma observação interessante. Ele falou assim, olha, tem muitos clientes que eu conheço que o cara não se importa em responder judicialmente, de se expor perante a imprensa de uma maneira negativa. Agora, bloqueia os bens dele, para você ver. O senhor não acha que poderia haver um mecanismo legal para tornar esse tipo de situação de bloqueio mais eficiente, mais rápido? Não, o mecanismo legal, lógico que nós estamos até trabalhando para que nós possamos chegar a uma lei de combate à lavagem de dinheiro de terceira geração, de última geração, uma lei mais forte, mas o Brasil ainda possui uma mentalidade difícil e muito garantista, aonde se prioriza demais o individual em detrimento do coletivo, da sociedade. Independente disso, a nossa legislação é boa. Ela poderia melhorar, mas o que é necessário é que as estruturas de investigação, o Ministério Público, as polícias, Polícia Civil, a Polícia Federal no âmbito federal, estejam devidamente equipados para que possam desenvolver esse enfrentamento com técnica, com profissionalismo. Como eu disse, nós não podemos brincar de investigar nem organização criminosa, muito menos esquema de desvio de dinheiro público. Porque esse tipo de gente que desvia dinheiro público, que se traveste de agente público, pensa que uma gravata bonita é o suficiente para maquiar o caráter, quando não é. Esse tipo de gente não tem freio moral, esse tipo de gente não tem freio legal, esse tipo de gente não tem freio financeiro. Então, para eles acham que podem tudo. E nós temos também que dispor de recursos, de tecnologia, de pessoal preparado. Sem isso, não há o que se falar em enfrentamento. Ao escândalo dos maquinários, só para não perder a linha de raciocínio, o que já tem de concreto nessa questão? Já vamos para 4 anos desse escândalo, ninguém está na cadeia, ninguém perdeu patrimônio, embora esteja bloqueado algum patrimônio de algum suposto envolvido, mas não vi ninguém ser preso, ninguém ser multado, enfim. Veja bem, André, eu entendo a sua dúvida e eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora compartilha desse mesmo entendimento. Por outro lado, é necessário nós também termos em mente o seguinte, o Poder Judiciário, ele também vem se estruturando. Para mim seria muito simples e até confortável, enquanto Ministério Público, jogar essa culpa em cima do Judiciário, pegar e falar, olha, o Ministério Público fez o seu papel, propôs a ação, agora é lá com o Judiciário. Se não está andando, é culpa, mas não é bem assim. O Poder Judiciário mesmo, ele vem se estruturando, só que isso demanda tempo, demanda teste para você ver se esse tipo de vara está funcionando assim. Por exemplo, nós não tínhamos, e em muitos estados no Brasil, não existe uma vara especializada na ação civil pública e ação popular. Mato Grosso foi um dos estados pioneiros a criar uma vara específica para atuar. Ou seja, o Tribunal de Justiça foi sensível a essa necessidade de combater a corrupção. E como que a gente combate a corrupção se não tinha sequer uma vara especializada para isso? Vara esta, aliás, que hoje conta com 4 juízes. Eu ia chegar lá. Contava com apenas um, tem mais 3. Foi criada a vara, e aí depois, como a demanda é muito grande e um só juiz não estava dando conta, foi instalado um regime de exceção, onde tem mais 2 juízes atuando. E eu espero aqui, e falo publicamente, que eu confio na condução do desembargador Orlando Perry, à frente do Tribunal de Justiça, e eu confio e peço ao senhor desembargador que não tire os outros 2 juízes que estão coadjuvando na vara da ação civil pública, sob pena de nós termos a vara e ela não conseguir andar, sob pena de nós termos um automóvel de última geração e não temos combustível para fazer esse automóvel sair do lugar. Então, é necessário que mantenha o Dr. Bertolucci mais os 2 juízes. Eu queria só reiterar uma pergunta sobre os maquinários que você fez, André. A gente viu ações propostas contra os ex-secretários, contra técnicos, funcionários da Secretaria de Administração de Infraestrutura, e até agora o Ministério Público não concluiu ainda o inquérito sobre a participação do ex-governador Blairo Maggi. O senhor não acha 2 pesos e 2 medidas aplicadas? Não. Pelo contrário, Alexandre. Porque se hoje existe um inquérito
apurando a conduta do ex-governador Blairo Maggi, isso somente existe em razão de representação nossa do núcleo do patrimônio público. Ou seja, nós mesmos representamos. Agora, o que a população tem que entender é que o promotor de justiça não tem atribuição para investigar governador. Isso depende da Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio Procurador-Geral investigar ou ele delegar. A representação foi encaminhada ao Conselho e essa representação hoje se transformou no inquérito que está tramitando lá. Ou seja, não está parada essa questão. Se ele até hoje não está sendo processado, ou se ele vai vir a ser processado, vai depender da resolução desse inquérito, ou seja, de finalizar isso lá. Mas o senhor concorda da morosidade, porque para os secretários conseguiu finalizar a procuração tem uns 2 anos. Mas para os secretários quem propôs foi o promotor de justiça em primeiro grau, no caso fomos nós, doutora Ana Cristina Bardusco, entendeu? É outra estrutura. A estrutura de procuradoria, ela é diferente. Lá em segundo grau, quem vai atuar é um procurador de justiça, que já tem as atribuições normais de procuradoria junto ao Tribunal de Justiça, ainda mais essas atribuições. Enfim, se está demorando ou se isso já deveria ter acontecido, é difícil nós avaliarmos porque a partir do momento que eu propus a ação, representei, eu encaminhei para eles lá. Agora, uma curiosidade ainda sobre a questão dos maquinários, eu me lembro bem, porque nós fizemos essa cobertura, que houve um momento em que o Ministério Público iria decidir se arquivava ou não essa investigação em relação ao ex-governador Blairo. Isso, no Conselho Superior. Exatamente. Houve comentários fortes nos bastidores de que parte do Ministério Público estaria protegendo o governador e objetivava arquivar essas investigações. Olha, Ramon, eu acredito que falar em proteção ao ex-governador, eu acho que não caberia, porque foi feito, foi votado, houve pedido de vistas, foram analisados, e nós não podemos analisar um posicionamento jurídico de terceiros sob a ótica nossa própria. Eu posso olhar, isso já me aconteceu diversas vezes, determinado fato jurídico, interpretá-lo de uma forma, o Alexandre vai olhar e pode interpretar de forma diferente. Isso não implica no raciocínio de que necessariamente esteja havendo algum favorecimento ou algum interesse em favorecê-lo. O fato é que, não obstante ter havido votos a favor da investigação e votos contra a investigação, o fato é que a investigação prossegue e ela necessariamente vai chegar a um fim. Seja com a propositura de uma ação, seja com um arquivamento. Ela vai chegar a um fim. E nós não podemos e nem devemos exigir, em se tratando de decisão de um órgão colegiado, que haja unanimidade. Então eu acho que nos resta, nos cabe respeitar o posicionamento de um, o posicionamento de outro. E eu acho que isso não implica assim em que tenha havido um interesse específico e direcionado de alguém em proteger. Ou, por outro lado, na via inversa, o interesse em prejudicar. É como eu costumo dizer, o Ministério Público não investiga, não atua contra pessoas, e sim atua e investiga em cima de fatos. Mas nós sabíamos em relação a essa questão que o encaminhamento, pelo menos nos bastidores, era pelo arquivamento. A partir do momento que a imprensa entrou de uma maneira mais efetiva e passou a acompanhar, eu tenho pelo menos essas informações de fontes seguras que a partir desse instante a coisa começou a virar um pouquinho, entendeu? Mas eu entendo e respeito o posicionamento do senhor. Eu não diria nem o poder que a imprensa tem, mas eu diria o papel importantíssimo que a imprensa deve desempenhar. Ele é fundamental em vários setores. Se foi isso que determinou e orientou o julgamento do Conselho, eu não posso afirmar. Eu acredito sim que cada um analisou, estudou e tem o seu convencimento. O fato é que a investigação foi aprovada e ela está aí agindo. A legislação, promotor, hoje, diz que o cargo de procurador-geral, o procurador-geral é escolhido a partir de uma lista tríplice, formada a partir de eleição da categoria, né? E essa lista tríplice ela é enviada ao governador do estado, que nomeia quem ele quiser dentre esses três nomes. Os três. E a gente viu nesse caso, por exemplo, que
os 2 procuradores gerais nomeados pelo ex-governador votaram a favor dele, a favor do ex-governador Blairo Maggi. O senhor acha, por exemplo, que isso é uma brecha que pode macular a atuação de um procurador no caso de um julgamento como esse? Aí nós temos que fazer 2 ponderações. Nesse caso específico, o fato de tanto o Dr. Paulo Prado como o Dr. Marcelo Ferrer terem sido indicados pelo então governador Blairo Maggi, eu acho que esse fato não é determinante para que eles fiquem obrigados a decidir em favor, seja do Blairo ou seja de outro governador. Eu não acredito que nenhum nem outro procurador iria agir tão somente pelo fato de ter sido indicado. Mas o senhor acha que de maneira global isso é uma... Agora, falando genericamente, eu tenho para mim, de forma muito clara, que essa escolha do governador, de quem vai ser o procurador-geral, quem da lista tríplice vai assumir o cargo, eu acho que essa escolha ela não tem hoje, no atual momento de amadurecimento político do nosso sistema republicano, ele não tem mais espaço, não tem mais cabimento. O porquê do Executivo indicar o Procurador-Geral de Justiça. Isso pode ter tido cabimento lá no passado. E não deixa de ser, sim, uma forma de manutenção de estrutura de poder. Se o Ministério Público é um órgão independente, ele não é vinculado ao Executivo, ele não é vinculado ao Legislativo, não é vinculado ao Judiciário. Então não há porquê o governador do Estado indicar o Procurador-Geral. Talvez por isso haja essa questão jurídica, esse argumento de muitos advogados do viés político em determinadas ações. Eu acho que essa indicação, e aí eu ia chegar, André, nesse ponto, essa indicação ela é tão nociva que desperta até esse tipo de questionamento que você fez. Ora, eles foram indicados pelo governador, será que eles não se sentiram intimidados ao votar contra os interesses do governador? Acredito que não, eu acredito que houve sim discrepância de entendimento e pronto. Mas, se não houvesse essa indicação, os próprios 2 procuradores gerais que votaram estariam livres de serem, entre aspas, acusados desse tipo de comportamento. Eu acho que o país está amadurecendo, as instituições estão amadurecendo, o Congresso derrubou há pouco tempo a PEC da impunidade, a PEC da vergonha, a PEC 37, e eu acho que não demora também para que acabe essa indicação do governador indicando o Procurador-Geral de Justiça. A PEC 37 foi baseada que o promotor ele não tem que ter o papel de investigar, esse papel cabe à polícia, enfim. As pessoas em casa muitas vezes não entendem, não sabem qual é o verdadeiro papel do Ministério Público. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse papel do Ministério Público e da importância da queda da PEC 37 no Congresso. Bom, o Ministério Público, e isso é importante que a sociedade tenha conhecimento, ele atua como um grande defensor da sociedade. O Ministério Público não é advogado do Estado. O Ministério Público, a gente pode dizer que ele é advogado da população, dos interesses da população. Então, quaisquer interesses da população que estejam sendo agredidos, vilipendiados, comuniquem ao Ministério Público. Seja na área de cidadania, seja na área criminal, seja na área do patrimônio público, saúde, acessibilidade, enfim. O Ministério Público tem atribuições para atuar em todas as áreas onde haja o interesse da sociedade a ser preservado. A questão da PEC 37 é uma questão que eu confesso também que me envergonha dizer que em pleno século XXI, nesse momento de maturidade política republicana que nós vivemos, um país da envergadura e da importância do Brasil, estratégica mundial, importância econômica, estivesse discutindo algo como poder de investigação do Ministério Público. Isso soa hilário, para não dizer vergonhoso. Tanta coisa mais importante. Tanta coisa mais importante. E mais, alijado um processo investigatório que a nação precisa hoje, que é combater a corrupção, que é a mãe de todos os vícios e de todos os males, alijar uma instituição importante como o Ministério Público sob o argumento pálido, fraco, de questões jurídicas, porque a Constituição não... Ora, isso daí
é tratar a população com descaso sem tamanho. Agora, é inegável também que teve um papel relevante, porque trouxe uma discussão importante a público, né? E ao final, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que o Ministério Público saiu fortalecido como instituição. Saiu fortalecido como instituição, mas a questão maior, Ramon, não é nem o Ministério Público sair fortalecido como instituição. A questão maior é que a polícia trabalhe em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil. Nós, agentes públicos que atuamos em nome e em defesa da sociedade, nós não podemos nos dar o luxo de querer brigar por atribuições quando, na verdade, o trabalho não está sendo feito. Por mais que nós estejamos avançando, mas o Brasil, em Mato Grosso, não é diferente, padece dos males da corrupção, padece dos males da incompetência, e a incompetência anda de braços dados com a corrupção, não é? Enfim, basta nós sairmos daqui do estudo, darmos uma volta aqui em nossa cidade para nós vermos quantos problemas nós temos que enfrentar e as instituições ficarem discutindo ao invés de investigar e trazer resultados úteis à sociedade, não vão ficar discutindo, não porque só um pode investigar, o outro não pode. Eu acho que isso é um descaso para com a população. Tentaram desacreditar o MP, senhor acha? Eu acho que, assim, não é que tentaram desacreditar o MP, eu acho que tentaram passar para a população uma realidade que não é a nossa, aonde tão somente a polícia seria capaz de Alguns investigar. delegados encabeçaram um movimento, inclusive, a favor da PEC 37. A favor da PEC. E é importante dizer o seguinte, que o Ministério Público não é contra a polícia, não é contra os delegados. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém investiga sozinho. Nós precisamos, em qualquer investigação, nós precisamos de apoio da Polícia Civil, nós precisamos de apoio da Polícia Militar, precisamos de apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, enfim, nós precisamos... Precisa também de apoio da Justiça, não é, promotor? Principalmente. Eu vejo o seguinte, principalmente. O GAECO, o MP vai, denuncia, o GAECO vai, prende, a Justiça pega e solta. E aí? Esse é um problema grave. Nós não podemos discutir ordem judicial. A ordem judicial se cumpre, não obstante, nós podemos recorrer dessas ordens judiciais. A gente percebe que a maior parte das operações que aconteceram acabaram não dando em nada. As pessoas foram presas, muitas delas até humilhadas, né, na opinião pública, humilhadas, expostas na imprensa, algemadas, enfim, na Polícia Federal. E a Justiça vai, manda soltar. Né? Tudo bem, André. Enfim. Mas aí, veja bem, aí nós já estamos falando... alguma... Não, mas veja bem, mas aí nós já estamos falando de operações da Polícia Federal. Não, operação do GAECO também, operação da Polícia Civil, enfim. O MP propôs. Aí cai na Justiça, a Justiça pega e solta. O senhor já propôs muitas ações de improbidade contra a pessoa. O senhor conhece alguma pessoa que o senhor denunciou que tenha sofrido todas as sanções todas as sanções, as penas de caráter definitivo, transitado em julgado, condenado a pagar multa, ressarcir o horário público? No patrimônio público ainda não, porque eu estou há pouco tempo no patrimônio público e com as ações já propostas, ainda não deu tempo de trânsito em julgado. Às vezes já tem a sentença, mas aí vem recurso, enfim, demora mais o trânsito em julgado. Mas eu sei de operações enquanto eu estive no GAECO, onde as pessoas já foram condenadas, perderam os cargos, enfim... A Justiça foi preso, condenado, enfim, mas... Alguém está na cadeia ainda? Mas aí já tem algum tempo que eu saí de lá. Tem muita gente ainda na cadeia, principalmente na esfera criminal, quem atuava na área de crime organizado, homicídio, tráfico de entorpecentes. O próprio João Arcanjo está na cadeia ainda. O próprio João Arcanjo está na cadeia ainda e condenado. Promotor, Mas, só para finalizar... Não é colarinho branco. Eu sei, mas sim, não quero aqui também tapar o sol com a peneira. Eu sei que esses questionamentos, eles têm fundamento. É um questionamento que a sociedade faz e que nós não podemos negar. Faz. O importante para a sociedade saber é que a cada dia que passa, nós conseguimos avançar um pouco mais. Inclusive nesse campo. Não é fácil. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil está mudando de forma muito profunda num espaço muito curto de tempo. Há 10 anos atrás, essas operações de hoje eram impensáveis.
eram irrealizáveis, entendeu? Hoje não, hoje elas já se tornaram rotineiras. Apesar de que às vezes algumas não dão o resultado que se espera, mas outras vão ter o resultado. É assim, a gente está avançando, nós estamos caminhando. Isso depende de aprimoramento do Poder Judiciário, aprimoramento do Ministério Público, e isso depende principalmente da atuação da sociedade. E depois nós vamos falar que a sociedade também é responsável. Vamos ter uma pergunta. Agora, o senhor não admite que às vezes, até por excesso, o Ministério Público erra? Eu vou dar um exemplo do irmão do suplente de senador Cidinho. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, a Justiça acatou a denúncia, ele foi processado, ele desenvolveu uma depressão profunda, ele desenvolveu um câncer e após 7 anos ele foi absolutamente inocentado. Não é grave isso também? Olha, isso é grave. Eu não conheço o caso dele, especificamente o caso dele, para poder me manifestar. Você se recorda de qual operação foi essa? Quem foi que fez essa operação? Eu me lembro que na época ele trabalhava na AMM, Associação Mato Grossense de Municípios. Foi operação da Justiça Federal ou Ministério Público Estadual? Eu não me lembro. Mas de qualquer maneira foi o Ministério Público. Eu estou perguntando de modo abrangente. Às vezes peca por excesso, erra. Olha, ninguém está imune a erros. Ainda que erre tentando acertar, ainda que seja assim, o erro vai doer do mesmo tamanho para a vítima. Mas o senhor concorda o seguinte, o senhor concorda que hoje há uma repressão, por exemplo, juízes que erram estão sendo punidos pelas corregedorias dos tribunais, pelo Conselho Nacional de Justiça, e a gente não vê a mesma acontecer com promotores, porque deve ter não, também pelo promotores contrário, que erram. Tem muito. Eu não conheço. Tem muito, olha só, deixa eu falar. Assim, ninguém é perfeito. O Ministério Público não é perfeito. E a gente costumava falar isso por ocasião da campanha da PEC, que o Ministério Público não é o dono da verdade. O Ministério Público erra também. Agora, nós temos que buscar nos cercar de todos os cuidados para que esses erros não aconteçam e, se acontecerem, sejam o mínimo possível. Agora, não se iluda, Alexandre, que no âmbito do Ministério Público a punição vem, eu acredito que ela é mais severa. A atuação das corregedorias, ela é severa com o membro do Ministério Público que venha cometer eventual desvio de conduta. Eu mesmo participei de comissão de processo administrativo, onde um ex-colega promotor de justiça perdeu o cargo dele aqui no estado de Mato Grosso. Promotor, a corrupção ela tem fatores históricos, culturais, que acabam fazendo com que a população às vezes aceite ou ache normal, ou às vezes cometa também, ao propor um pagamento numa batida policial, para dar o jeitinho, enfim. Trocar o voto por cesta básica. O senhor acredita que a população está fazendo a sua parte no combate à corrupção? Que esteja tendo uma postura proativa ou às vezes está um pouco anestesiada, até talvez em função da descrença? Não, eu acho que a população ainda está muito anestesiada. Nós não podemos nos esquecer ou separar do fato de que a corrupção é um fenômeno, em primeiro lugar, cultural. Não é? E não adianta o Ministério Público, as polícias se desdobrar e investir para combater, se na cabeça do cidadão aquela é uma atitude a qual ele, entre aspas, teria direito. Eu vou explicar a questão cultural. É o seguinte, o cidadão tem um cargo público, aí ele tem a oportunidade de roubar mesmo no cargo público, aí ele não rouba, e ele chega em casa, a mulher fala assim, você não é honesto, não, você é burro, porque você devia entrar nesse esquema e você não entra. Então, quer dizer, é cultural mesmo, está enraizado dentro das próprias famílias, inclusive. Dentro das próprias famílias, e isso é um trabalho que vai envolver educação pública, mas, não obstante seja um fenômeno cultural, a questão da corrupção, mas todo mundo sabe se está agindo certo ou se está agindo errado. Todo mundo sabe. Quem está fazendo e quem está vendo e muitas vezes se omite. Aquele que se omite e não denuncia, ele é tão ou mais culpado do que o que faz.
E o efeito da corrupção é catastrófico para todos. Quer dizer, há estudos que mostram que por ano no Brasil, pelo menos 10 bilhões deixam de ser investidos em educação, em saúde, enfim, em meios, em estrutura. Hoje, por exemplo, não é segredo, e pior, não é novidade para ninguém, que nós aqui dentro de Mato Grosso, aqui dentro de Cuiabá, nós temos medo de andar na rua. Nós temos medo de andar na rua. O senador Pedro Taques comparou Cuiabá a Cabul no programa anterior que esteve aqui. Cabul é a capital do Afeganistão. O senhor vê dessa forma também? Eu vejo que hoje nós vivemos um problema seríssimo. Está mais para Iraque o negócio. Nós vivemos um problema seríssimo de segurança pública. Hoje as pessoas não têm tranquilidade para transitar nas ruas de Cuiabá. Essa é uma realidade. Não estou criticando o trabalho de secretário de segurança, daquele do passado. Eu estou falando que isso já vem de um histórico tal que nós desembocamos numa situação de caos. Agora, quantos homens nós temos na Polícia Militar em Mato Grosso? 5 mil. Nós precisaríamos de, no mínimo, 10 mil homens aqui. Ou seja, dobrar esse efetivo. Nós sabemos que os policiais militares dobram plantão, não tem estrutura, eles viram, tem que fazer bico, enfim. Corpo de Bombeiros, nós temos 900 homens no Corpo de Bombeiros. Para atender o estado inteiro. Para atender o estado inteiro. Aí tem quem está de férias, tem quem vai aposentar, tem quem está doente. Tem quem trabalha no Senado Federal. Não, é Corpo de Bombeiro. Esse é bombeiro. Inclusive, promotor, um dado muito preocupante. E nós estamos vendo que os crimes de pistolagem estão voltando no estado. Tem gente sendo morta novamente em Cuiabá em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Isso daí é reflexo, é sinal... Hoje aconteceu lá no Jardim Primavera. Hoje não, quinta-feira passada aconteceu no Jardim Primavera em Várzea Grande, em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Isso demonstra que o Estado não está se fazendo presente suficiente para inibir esse tipo de ação. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Nós já vimos acontecer uma vez. Se não nos mantivermos vigilantes e atuando, isso volta. Não pensem que organização criminosa, nós estamos falando de segurança pública, mas quando a segurança pública enfraquece, as organizações criminosas vêm tomando espaço. Não pense que Mato Grosso não pode voltar a ser... Muitas vezes as organizações se infiltram, inclusive, nas polícias. Né? Exatamente, nas polícias, no Estado. É uma realidade. Não só aqui no Mato Grosso, mas... Mas, enfim, isso daí também é resultado da corrupção. É falta de investimento. Eu tenho certeza que um policial, um delegado de polícia, ele não está aqui brigando tão somente pelo salário, porque quer ganhar mais, ele precisa de meios. Ele precisa de chegar numa delegacia onde ele tem a estrutura de pessoal para tomar por termo, para investigar, onde os investigadores tenham viaturas, tenham meios para poder desenvolver uma investigação minimamente razoável. Não é? E nós não temos hoje isso. Nós não temos hoje. Eu fico imaginando assim que a gente chegar numa delegacia para registrar uma ocorrência, deve ser a coisa mais frustrante para um delegado, que ele fala, e agora como é que eu vou apurar isso? Sem meios. Fora o atendimento que acaba sendo ruim, porque a pessoa sente como se o policial pensasse que está fazendo um favor para ela, e quando a gente sabe que não é. Né? Promotor, a gente está terminando o programa, o senhor tem aí alguns segundos para suas considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer à população de Mato Grosso que o Ministério Público está de portas abertas, o Ministério Público não descansa e não vai descansar, vai continuar combatendo e enfrentando, notadamente, esses casos de corrupção. Isso é admissível para o Ministério Público, isso é admissível para toda a sociedade de Mato Grosso. Nós queremos que a população colabore, faça a sua parte também, denunciando, dando exemplo, educando seus filhos em casa, porque nós não vamos construir uma verdadeira nação se nós não tivermos gente de verdade que queira construir esse propósito. Não adianta as pessoas estarem aqui vivendo, criticando e não fazerem nada para colaborar com o trabalho, seja do Ministério Público, seja da Prefeitura, seja da Câmara, enfim. Nós temos que assumir o papel de cidadãos de verdade. Isso exige comprometimento. Então, contem com o Ministério Público,
O Ministério Público vai continuar essa luta, precisa da sociedade. O Ministério Público não tem cor nem bandeira política. O Ministério Público investiga fatos e não pessoas. E nós vamos continuar. E para quem insistir nessa linha de atuar desviando dinheiro público ou que seja com organização criminosa, pode ter certeza que nós não vamos descansar e que ele vai acordar um belo dia com o nosso pessoal na porta dele. Vai acordar e ver o sol nascer quadrado. Com certeza. Bom, você em casa, eu quero lembrar que se você não acompanhou na íntegra essa entrevista, a partir de amanhã, segunda-feira, ela vai estar disponível nos sites Isso é Notícia, Mídia News e Repórter MT. Os endereços estão aí na sua tela. Promotor, obrigado por ter vindo. Obrigado. Volte mais vezes com mais resultados da sua promotoria. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Para mim é uma satisfação estar com pessoas do quilate de vocês aqui. Obrigado, tenha uma boa noite. Obrigado. Ramon, rapaz, obrigado. Boa noite para vocês e boa semana. Você em casa, boa noite, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, principalmente. Tenham todos uma boa semana e uma ótima noite. Até domingo que vem. Tchau.